Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Seguimos em nossa quarentena de isolamento por conta do coronavírus. Embora alguns de nós que trabalham em serviços essenciais de saúde, de segurança, estejam deixando seus lares diariamente, e nós somos gratos pela dedicação de todos vocês e oramos pela proteção de todos vocês e pela saúde de vocês. O fato é que a maior parte de nós segue confinada dentro de casa, saindo apenas em caso de extrema necessidade, e esse é um período de confinamento. E ficamos nos perguntando como agir diante desta realidade. Se há algum exemplo de pessoas confinadas na Bíblia agindo com fé, agindo de maneira piedosa, prudente, obedecendo e glorificando a Deus em situações semelhantes. E pensando nisso, me lembrei do profeta Jeremias. Jeremias viveu na época em que o reino de Judá, o reino do sul, estava prestes a ser tomado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor era um instrumento de Deus para o juízo sobre Judá. Aquele reino do Senhor havia caído em idolatria por muitos e muitos anos, servido a Baal, adorado a outros deuses, e, apesar da advertência de muitos profetas, insistiu no seu pecado. Agora, Deus mandava Nabucodonosor para destruir a cidade de Jerusalém. E Jeremias anuncia esse castigo. O templo vai cair, os muros vão cair, o rei Zedequias será levado cativo para a Babilônia. As notícias não são nada animadoras. De fato, os exércitos de Nabucodonosor já cercavam a cidade de Jerusalém quando Jeremias profetizava. E foi nesse cenário de confinamento obrigatório, não por conta de coronavírus, mas por conta dos exércitos de Nabucodonosor que matariam qualquer um que ousasse deixar os limites da cidade, que ousasse transpor os seus muros. Naquele confinamento, Deus dá uma ordem a Jeremias. Jeremias, você vai comprar um terreno em Anatote. Esta é uma ordem extremamente estranha, inimaginável, porque ninguém podia sair de Jerusalém. Ninguém podia transpor o muro e vistoriar o terreno que estava para ser comprado. Na verdade, inclusive, esse terreno já estava sob a posse de Nabucodonosor, porque só a cidade de Jerusalém restava no reino de Judá. Que sentido havia, numa época em que você não pode sair da cidade, numa época em que todo o dinheiro está sendo dirigido para se comprar comida, você comprar um terreno do lado de fora da cidade, sendo que os exércitos do inimigo já estão ocupando este terreno? Foi essa a ordem que Deus deu a Jeremias no capítulo 32. E Jeremias obedeceu. Ele pesou a prata, chamou testemunhas, selou a escritura, guardou a escritura de forma que o testemunho daquela compra fosse conservado por muitos dias. Jeremias obedeceu, mas não entendeu muita coisa. E aí, a partir do verso número 16 do seu capítulo 32, ele começa a perguntar a Deus: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, decreta todas as coisas, e o Senhor é inquestionável em sabedoria, em amor, em fidelidade, em justiça, em poder, mas o Senhor pode me explicar por que o Senhor está fazendo isso? Não faz sentido que o Senhor me mande comprar um terreno fora de Jerusalém, no território já ocupado pelo inimigo, numa época em que estamos cercados e que todo o dinheiro devia ser usado para comprar comida. E Deus começa a responder a Jeremias no capítulo 32, versículo 26. E a resposta de Deus é muito linda, dizendo que Deus está assim trazendo o juízo sobre os judeus, sobre o reino de Judá, sobre o rei Zedequias, e que Nabucodonosor de fato fará tudo aquilo, porque Deus julga o pecado, Deus controla os exércitos das nações, Deus controla os acontecimentos no mundo, e ele está mostrando àquele povo que ele escolheu e que virou as costas para ele, que o único Deus verdadeiro é Jeová, é o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Que ele não deve ser ignorado, mas deve ser temido, obedecido. Que o descumprimento das condições da aliança traria suas consequências. E Deus ia ser glorificado no juízo que exerceria sobre o reino de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. No entanto, o juízo de Deus não permaneceria para sempre. Depois do seu juízo viria a renovação da sua misericórdia. A aliança de Deus com o seu povo não estava anulada. E embora Deus aplicasse as maldições decorrentes da desobediência, ele haveria de restaurar aquele povo sobre o qual ele traria juízo. E então ele diz que o povo iria para o cativeiro, mas voltaria. Que a terra estaria sob o domínio dos babilônicos, mas que os judeus voltariam a possuir aquela terra.
e que por isso mesmo Deus queria que Jeremias comprasse aquele terreno, que presentemente estava sob o domínio dos babilônicos, mas que em outra época voltaria a pertencer aos israelitas. Ou seja, Deus estava convocando Jeremias a ter uma atitude de fé. Jeremias anunciou que Nabucodonosor trazia o juízo, mas também deveria anunciar que depois disso viria a misericórdia. Portanto, apesar de conclamar a todos ao arrependimento e dizer que o juízo era inevitável, Jeremias também, com este ato simbólico da compra de um terreno dos lados de fora da cidade de Jerusalém, anunciava uma mensagem de restauração e de esperança. E eu penso que esse tipo de atitude de alguém que foi capaz de obedecer ao Senhor, pesar a prata, fazer uma escritura, era a atitude típica de alguém com intimidade com o Senhor, de um profeta do Senhor, alguém que sabia a palavra de Deus e que podia agir com esperança num cenário de tanto caos. Nós temos a revelação de Jeremias, nós temos a revelação dos evangelhos, nós temos a revelação do Apocalipse, e nós sabemos que Deus julga todas as coisas neste mundo. Nós sabemos que Deus é soberano, que Ele coordena as pragas, as pestes, as pandemias, as epidemias, as catástrofes, Brumadinho, tantos outros problemas que o mundo teve, erupção de vulcões, tsunamis e tantas outras coisas. Nada escapa ao controle de Deus e em muitas dessas ocasiões o nosso Deus está trazendo juízo sobre a terra que tanto dele se esquece. No entanto, nós podemos nos lembrar com Jeremias de que esse não é o fim de tudo. Nós podemos nos lembrar que há uma restauração prometida e que após o juízo de Deus sobre este mundo nos aguarda um novo céu e nova terra. Um lugar onde não haverá doença, nem morte, nem dor. Um lugar onde estaremos para sempre com o Senhor em plena liberdade, sem qualquer confinamento, sem qualquer receio. E se isso é verdade, nós somos chamados, como Jeremias, a assumir uma postura serena, tranquila e de confiança na palavra de Deus, ainda que estejamos trancafiados, ainda que estejamos confinados, quarentenados, se é que essa palavra existe. Então, meu irmão, eu gostaria de convidar você a ler o capítulo 32 de Jeremias dentro deste contexto. O profeta preso dentro da cidade, cercado pelos exércitos de Nabucodonosor, e dizendo, Deus está trazendo o juízo, mas eu vou comprar um terreno lá do lado de fora, porque Deus mandou, para trazer uma mensagem de esperança. Depois do juízo, vem a restauração. Quando nós cristãos entendemos isso, entendemos que o juízo de Deus virá, seja na forma provisória de um vírus, seja através de guerra, seja através de muitas antecipações de um juízo maior e definitivo, que é o dia do seu juízo final. Nós estamos aguardando um juízo de Deus sobre este mundo. O pecado, a dor, a morte aguardam a ocasião de serem vencidos para sempre. Deus vai julgar todas as coisas e nós, salvos em Cristo Jesus, podemos ter a esperança de nossa preservação e bem-aventurança eterna. Se assim é, e nós sabemos que assim é, nós não precisamos nos desesperar. Estamos trancados dentro de Jerusalém com Jeremias. Aguardamos dias difíceis, sim, mas podemos exibir tranquilidade no nosso coração. Podemos encontrar o remédio para a ansiedade. Podemos ainda ter generosidade para o socorro daqueles que carecem. Podemos tranquilizar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, acudir aos nossos vizinhos, acudir àqueles que estão ao nosso lado precisando de apoio. Podemos agir como cristãos que sabem que isto não é o fim. Podemos nos lembrar de Jeremias, pesando prata, comprando um terreno, como quem diz, o que é meu está guardado. A restauração está a caminho. Não há motivo em circunstância alguma para que entremos em pânico. Pensemos nisso, meus irmãos. E eu quero recomendar com entusiasmo a todos vocês a leitura de Jeremias capítulo 32. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de, mesmo confinados, agirmos como testemunhas de que cremos na sua restauração. Que Ele assim seja glorificado através do nosso comportamento, como foi glorificado no comportamento de Jeremias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos? Pai Celestial, pedimos-te que nesses tempos de confinamento, nesses tempos de crise, de isolamento, de insegurança, que o Senhor nos dê a graça de agir com fé, com serenidade, vencer a ansiedade e descansar na certeza de que os teus propósitos soberanos serão cumpridos. Que como Jeremias, ó Deus, ouçamos a tua voz e que nossos atos sejam atos de fé,
fé daquelas pessoas que estão seguras da restauração que o Senhor haverá de trazer nos últimos dias, no fim de todas as coisas. Dá-nos, ó Deus, esse tipo de comportamento, esta tranquilidade, ainda que do lado de fora esteja a fome, a peste, a praga, os exércitos de Nabucodonosor ou o coronavírus. Que assim seja na nossa vida, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.